Pai Senhor, meninos e meninas lindas, estamos estudando este trimestre sobre a família cristã. Neste domingo vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Outros tipos de famílias. O nosso destaque se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo de número 5, e diz assim: Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, sua mãe, tinham. E tenho certeza que é a mesma fé que você tem. Aqui Paulo estava falando sobre Timóteo. Na nossa primeira lição, nós falamos sobre a origem do homem e a origem do matrimônio. Vamos recordar? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, o versículo 27. Como se dá o casamento? Pela união de um homem e uma mulher. E o que a Bíblia fala sobre isso em Gênesis capítulo 2, o versículo 24? Vamos ver? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A família foi constituída por Deus, e se dá de forma heterossexual e monogâmica. Heterossexual, um casal, e monogâmica, apenas um casal. Uma família diferente. Para falar sobre uma família diferente, o nosso texto da lição traz a história de Timóteo. Timóteo não estava inserido em uma família tradicional. Por quê? Porque a família de Timóteo, nós vamos perceber a presença da avó, da mãe de Timóteo, mas nós não temos ali a presença do pai. O fato de Timóteo ter uma família diferente não o afastou do Senhor, pelo contrário, ele seguiu os ensinamentos da avó e da mãe e teve uma vida de comunhão com Deus. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O Senhor ama e abençoa sua família. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Gênesis capítulo 19, versículo 29. Por que nós trouxemos essa referência? Para você perceber o tanto que você pode ser importante para a sua família. Mesmo que você viva em uma família diferente, você pode ser um canal de bênção que Deus vai usar para transformar a sua família, para que ela venha a ser uma família de acordo com o padrão de Deus. Nós vamos perceber aqui que por causa da amizade de Deus com Abraão, ele poupou a vida de Ló e retirou Ló da cidade. Em outras passagens nós vamos ver que por amor a Davi, Deus não destruía o povo. E assim acontece também nos dias de hoje, que por amor a você, o Senhor pode salvar a sua família. Padrão não saudável de existência familiar. O que seria esse padrão não saudável? É o padrão que foge ao que foi constituído por Deus. Logo no início nós vimos que a família foi constituída de forma heterossexual e monogâmica. Um homem e uma mulher, apenas um casal. A sociedade, ela foi corrompida pelo pecado. Como a sociedade está corrompida, ela começa a formar novos conceitos de família. Estes conceitos fogem ao padrão estabelecido por Deus. Uniões provadas pelo Senhor. A união estável quando não oficializada. Isso pode acontecer entre um homem e uma mulher. As pessoas hoje estão com mania de irem morar juntas, não oficializam essa união para ver se dá certo, para que futuramente, quem sabe, possam se casar e tornar isso oficial. E não é assim que nos ensina a palavra do Senhor. A poligamia também é reprovada por Deus. O que vem a ser a poligamia? Quando você tem várias pessoas em uma união. Por exemplo, um homem com mais de uma mulher, ou uma mulher com mais de um homem, e etc. Nós temos também
a união homossexual. O que vem a ser essa união homossexual? É a união que pode acontecer entre homem e homem, mulher e mulher. Essa união também é reprovada por Deus. E a respeito dos homossexuais, a Bíblia diz que as pessoas que praticavam isso, Deus as entregou aos seus próprios paixões. A respeito dessa prática homossexual, a Bíblia diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Romanos capítulo 1, o versículo 28. Nós cristãos não aceitamos essa prática porque não é a forma constituída por Deus. E se as pessoas se arrependerem, elas podem ter o perdão do Senhor pelas práticas que estão tendo que contrariam a sua palavra. Um lugar para aprender da fé. Nós vamos pegar de novo o exemplo de Timóteo, Loide e Eunice. Nós vamos perceber que Loide e Eunice, elas conseguiram mostrar a Timóteo o caminho que agradava ao Senhor. E eles tinham uma fé não fingida. E a mesma fé de Loide era de Eunice e foi também a de Timóteo, segundo Paulo. Em família, nós podemos realizar o culto doméstico. No momento do culto doméstico, nós louvamos ao Senhor, nós oramos, nós lemos a palavra e nós podemos conversar sobre a Bíblia. É um momento que você pode conversar com seus pais, tirar as suas dúvidas e, no caso, se eles não tiverem conhecimento bastante para que a sua dúvida seja sanada, você pode conversar com o pastor ou uma outra pessoa que tenha um pouco mais de conhecimento teológico. Na família, também aprendemos a orar a favor de um propósito. Como assim? Por exemplo, se uma pessoa da sua casa estiver enferma, vocês podem interceder ao Senhor para que essa pessoa seja curada. Vocês vão fazer o vestibular futuramente. Vocês podem fazer um propósito com Deus e orarem ao Senhor para que você vá bem no vestibular. Na família, contamos as nossas experiências com Deus. Aquilo que de repente é feito para você e não é feito para o restante da família. Por exemplo, quando Deus te livra de um acidente. Os outros não estavam presentes, mas você tem certeza que foi livramento do Senhor e você pode contar isso para a família, atribuindo esse livramento a Deus. Nós compartilhamos experiências também de outras pessoas, porque nós temos grupos sociais diferentes e nós ouvimos outras pessoas contarem as experiências de Deus e nós recontamos isso em família. E isso é muito bom porque nós aprendemos sobre fé. Deus ama a família. Lembram sobre Abraão e Sara? O que nós falamos na lição de número 1? Foi a família da qual Deus formou uma nação poderosa na terra. E disse Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. O Senhor tem prazer em abençoar as famílias. Não importa se a sua família é diferente. Faça uma aliança com Deus e faça a diferença na sua família. Seja um filho melhor. Valorize a família que você tem. Assuma suas responsabilidades. Nós aprendemos em lições anteriores que se cada um faz a sua parte, há mais harmonia entre os membros da família. Não busque pela família perfeita. Não fique olhando a família de outras pessoas e pensando: minha família poderia ser assim. Porque, às vezes, o que você está vendo não é o que realmente acontece dentro de casa, no lar. E nós não vamos ter famílias perfeitas aqui. Nós precisamos entender que plenitude é apenas no céu. Procure viver em harmonia com a sua família. Que Deus possa abençoar você, a sua família. Tenha uma excelente semana. Acessem o link aqui embaixo para responder as questões. Um beijo, até a próxima aula.